Ceará voltou ao segundo tempo se mantendo competitivo. E é disso que eu falo, assim, fora de toda essa análise desse contexto de crise política, de pressão no futebol, de resultados que vão provavelmente culminar na eliminação do time, para times mais fracos tecnicamente, é de se destacar que o Mancini, de fato, com o retorno dos lesionados, eram 5 lesionados no total, mas com o retorno dos principais deles, como Mugni, como Lourenço, como o Ramon Menezes, por exemplo, o time teve mais opções e manteve um pouco mais o nível no segundo tempo de atuação. E continuou sendo competitivo, assim, teve chance. Mas, assim, depois da mudança da zaga, né, o Ramon Menezes saiu cansado, muito por fato desse tempo todo afastado, ficou de fora por mais de um mês das partidas, e entrou o garoto Jonathan, que é aquela coisa, né? É um zagueiro da base, um zagueiro muito jovem, de 20 anos, assim, é um zagueiro muito promissor, tem muito talento, e fez uma boa partida. Mas naquele momento crucial ali, onde ele deveria ter anulado, o Tassiano, ele perdeu ali, por um pé, por um detalhe. Acho que os dois times competiram, e depois do gol do Tassiano ali naquele momento, o Ceará perde um gol com o Castilho, e assim, foram 2 gols, 2 chances claríssimas que o Ceará perdeu, assim, no segundo tempo. Uma bem no começo e outra mais no final. E acho que foram determinantes. Eu acho que a frieza com que os times concluem, eu acho que a falta de qualidade na conclusão, eu acho que por mais que seja competitivo, que o Ceará tenha sido competitivo hoje, é muito difícil você imaginar que isso vai deixar algum resquício positivo, ou que isso vai deixar pavimentar alguma tranquilidade para que isso venha acalmar e afastar um pouco da crise política, que isso venha dar tempo para o Mancini trabalhar, que isso venha dar tempo para analisar o time sob a perspectiva de uma janela que já vai se encerrar e com foco em Série B, com foco em decisão de Campeonato Cearense. Então, a eliminação na Copa do Nordeste, se somada a uma difícil decisão de Campeonato Cearense, eu acho que a tendência muito forte, por todo o contexto político que o Ceará vive, é que a pressão aumente e aquele velho conhecido espiral de 0 grau, tão falado no 45 minutos, ele se estabeleça cada vez mais no Ceará, porque assim, não existe cenário político e no momento de total reformulação do futebol, o que deveria se existir, o mínimo que se espera é que existisse uma estabilização na gestão para que o futebol começasse a trabalhar dentro de um contexto de reformulação total. E, na verdade, a política está atrapalhando e conturbando o ambiente do futebol em meio à reformulação. Então, assim, é muito difícil trazer algo positivo sem que isso engula você, sua análise. Assim, se você for além disso, eu acho que você acaba sendo engolido também por outro contexto. Eu acho que é alerta vermelho total para o Ceará na temporada. Eu não vou nem atrapalhar esse raciocínio, só queria dizer que já consegui relembrar aqui de muitos clubes que passaram por isso, e realmente algo que corrói. Assim, mesmo que exista um discurso de que o bastidor não entra no campo, o elenco está blindado, que o elenco tenha todo um discurso para falar, não, os jogadores não estão pensando nisso, estão pensando só na competição, tal, tem toda aquela ladainha. Mas é quase regra que influencia, de que ainda que o elenco tenha capacidade técnica, de que tem um treinador com qualidade para montar um time, para dar um bom nível de competitividade, uma cisão política no clube, o raro é não atrapalhar. Assim, é impressionante. Não, e não tem como, assim, porque você ter um problema de fluxo de caixa, eu acho que não é de nenhuma forma achando isso. Geralmente começa dizendo isso. Já acontece, inclusive, não, e acontece. Mas curiosamente, sempre o primeiro problema financeiro, sempre, porque é fácil dizer isso, sempre a conversa é que é fluxo de caixa. Essa também Cássio, aquela clássica desculpa no final de 2017, que era 2 meses, né, ou 2 dias. E a explicação foi, não, é apenas fluxo de caixa. É fluxo de caixa, não, é um pagamento que não entrou, é uma venda que não entrou, tal, e virou uma bola de neve. E o problema, assim,
a função do gestor, e eu fiz uma live no meu canal ontem sobre isso, assim, a função do gestor é apontar soluções. A partir do momento que o gestor vai confiar exclusivamente no dinheiro da liga e fala que está esperando dinheiro da liga, e o diretor financeiro, o diretor jurídico que está muito em evidência recentemente, o Fred Bandeira, desde o caso Barletta, deu entrevista antes de ontem, ele falou isso. Mas, doutor Fred, essas situações, mas Zé Roberto agora entrando na justiça, aí ele disse, não, mas aí, se Deus quiser, vai cair o dinheiro da liga e a gente vai resolver, se Deus quiser. Aí você imagina o jogador ouvindo disso, mas se Deus quiser, eu vou ganhar meu salário. Porque eu tenho uma gestão, assim, e é um presidente, a gente tem que trazer isso para análise, que é um presidente que ele não reúne nenhuma condição, nenhuma qualidade que se espera de um gestor de um clube de futebol. Assim, ele não tem força política, ele não é um líder, ele não é um agregador de grupos políticos, ele não é um pacificador, ele não é nada. O único mérito dele é que ele era um gestor financeiro da gestão passada, que, em tese, deixou tudo organizado. E nem isso ele está conseguindo fazer. Então, assim, para mim, eu já tinha cravado isso antes, ano passado eu já tinha dito que ele era inepto, totalmente despreparado para o carro. Mas eles vêm se mostrando totalmente inviável, não tem condição. É uma pessoa que se destaca, que a única qualidade dele é ser um gestor financeiro e não está conseguindo fazer essa gestão. E está atrapalhando o campo. Você é um cara que não entende de futebol e aparentemente também não entende de gestão financeira.